Fala, my friend, estamos começando mais um episódio do Bratiocast. Bom, eu sou suspeito para falar desses dois convidados, que são cliente nosso, gente boníssima, mineirinho. E só para lembrar que a nossa ideia do podcast é contar a engenharia por trás dos negócios. Então, nada mais, nada menos, eu, Aurélio Braulio, host deste podcast, trouxe a Dani e o João da Beyond Marketing. Sejam muito bem-vindos, obrigados. Já fazia um tempinho que a gente não se via, né? Já estava com saudade já. Aqui, você estava com saudade da gente como pessoa ou da obra? Pessoa. Bom. Falamos junto. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Acho que a ideia é a gente ter uma troca aqui, um papo, falar um pouco dessa questão de marketing. Acho que tem muita objeção que os empresários têm na mente e a gente precisa desmistificar algumas abelhinhas na cabeça dos clientes, né? Antes de mais nada, esse podcast ele é um oferecimento da Bratio, que é a nossa construtora, aonde a gente vai fazer a viabilização da sua obra. Então, se você tem o desejo de reformar, construir, a Bratio está à disposição, abaixo o link dos consultores. Pessoal, vamos começar pelo começo. Da onde vem a Beyond? Vocês vêm lá de Passos, lá de Minas. De onde vem essa ideia desse trem de abelha, com marketing? Conta aí, João. Bora lá. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. A gente ficou muito feliz e honrado. Muito honrados. Então, muito obrigado aí também por esse momento. Isso. Parabéns pelo projeto do podcast, tá? Os conteúdos estão muito legais. Bom, a Beyond surgiu, como você trouxe, né, lá de Minas Gerais. Eu sou natural de Itaú de Minas, uma cidade ali no sul de Minas Gerais. Hoje em torno de 15 mil habitantes, acredito, em torno de 15, 20. É gente, hein? Exatamente. Meus pais são comerciantes, então eu trabalhava na loja da minha mãe, vendendo roupa. E lá em 2013, 2012, 2014, não me recordo agora, abri uma conta de Instagram e começou a dar certo, começou a funcionar. Assim, gosto disso, sou formado em administração, com um pé em marketing, né? Então sempre tive muito esse apego ali, enfim. Quando falo um pé, é porque na faculdade tirava 10 no marketing. No marketing, exatamente. Contábeis, o cara era 6 a 10. Dava uma patinada, mas no marketing deslanchava. E curiosamente eu era monitor de contabilidade. Hoje odeio contábeis. A Dani que toca essa frente lá da Beyond, inclusive. Toda a parte administrativa, pessoas, contabilidade, finanças, sempre junto com ela. Mas sempre também foi excelente aluno da parte de marketing, que era, acho que a área que eu mais gostava. Era o destaque. Exato. Aí começou a funcionar na loja, né? Comecei a oferecer para outras lojas de roupa também, começou a dar certo. Falei, peraí, acho que vou levar jeito para isso, né? Então, captei algumas outras empresas locais. De maneira informal e tal. Completamente. Fazia post de noite e trabalhava como vendedor na loja no período comercial. As coisas começaram a ganhar uma proporção interessante. Eu sempre quis empreender, né? Apesar de que trabalhava na padaria com meu pai ou na loja com a minha mãe. Mas sempre tive o sonho de ter meu próprio negócio, né? Então eu peguei essa deixa, cara, vai ser esse momento, saí da loja. Aí eu fui para Passos, né, que é uma cidade vizinha ali com em torno de 100 mil habitantes, com mais estrutura em questão de pessoas, né, com mais possibilidades nesse caso. Então, e a Beyond foi para lá, né? Então, e desde então, nós estamos aí há 9 anos no mercado, né, construindo aí cases, né, de marketing, de vendas, né, construindo aí, auxiliando construir algumas boas empresas, né, hoje no Brasil inteiro. Você está 9 anos no mercado, como o Beyond vai dar? Como o Beyond 9. 9. Isso. Pô, então tem uma caminhada aí, pô. Tem uma caminhada, estamos com há um ano aqui em Ribeirão. Exato, bem lembrado, né? E no último ano a gente deu um passo ali de abrir uma filial aqui em Ribeirão Preto. Legal. Né? Tem sido uma escola muito interessante também, né? Para poder aprender, né? Exato. Então, assim, voltar um negócio em outra cidade. Sim, cidade maior. E dentro desses 9 anos... Bom, quando que a Dani entra na parada, né? Boa. Porque você começou em 2013. 23/10... Já são aí uns quase 15 anos, né? Perfeito. Onde que a Dani surge ali, depois de meados de 2013, você começa fazendo no Insta ali? Boa, nós somos casados atualmente, né? Só para contextualizar. Quer contar?
Que eu entrei, de fato, na Bion foi em 2023. Que eu entrei ali presencialmente, comecei a trabalhar, mas acompanho desde o dia 1. Desde 2016. Desde 2016, que a gente tá junto desde 2016, então... Desde então acompanhando. Quando começou, né? Quando começou, quando foi para Passos, que abriu ali o escritório presencial, então... Desde quando era uma sala de um homem só, até chegar agora, hoje, agora. O eu preso é eu marketing, né? Marketing, onde ele era o financeiro, o RH, tudo. E eu sempre tive uma estrutura muito robusta, né, de uma pessoa, no começo, Quem nunca? Exato, então eu tinha ali os e-mails para financeiro, para RH, desde que a Dani veio em 2023, e eu nunca gostei dessa parte, eu sou do comercial, eu sou da parte da operação, é o que eu gosto de fazer e é o que eu sei fazer a máquina rodar, né? Sim. Exato. Então, essa parte do financeiro, RH, contabilidade, a parte fiscal... A parte mais administrativa não era com você. Eu sempre odiei, sempre deixei muito de escanteio, o que prejudicou, assim, a gente por muito tempo, né? Inclusive, acho que se a Dani tivesse vindo trabalhar comigo antes, eu acho que a história, inclusive, já seria performar melhor antes. Muito melhor. Foi bem nítido ali esse antes e depois dela, não só eu percebo, mas a equipe percebe, a empresa percebe, da questão de organização. Legal. Então, assim, ter essa pessoa ali hoje que vai cuidar... Dedicado, né, para essa parte. Para essa parte ali foi um divisor de águas. Legal. E a gente nunca cresceu tanto depois que organiza, né? Depois que dá uma organizada na casa, a gente consegue enxergar outras perspectivas. Ô Dani, então tá, 2016... Está acompanhando do dia 0. E qual que é a experiência que a Dani vem? Vem do administrativo também? Não. Vamos na intuição? Não, minha história é totalmente diferente. Eu nunca tinha trabalhado assim nessa parte de RH administrativo até 2020. Aí, em 2020, eu fui trabalhar numa empresa de energia solar. E aí lá entrei como back-office, comecei a ficar nessa área, fui gostando, pegando jeito, sempre gostei muito de pessoas, apesar de detestar o comercial, não gosto, vender não é comigo. Não... Aqui ó, gostar de pessoas é uma coisa, vender é outra, totalmente. Coisas distintas. Ela odeia vender, mas se você conversar com ela há bastante tempo, ela te vende a Beyoncé fácil. Tem esse pequeno ponto. Mas sempre gostei da parte burocrática. Então, tudo que é processo, papel, lidar com pessoas, resolver problemas, eu sempre gostei. Eu sou formada em comércio exterior, então a parte de direito ali dentro do comércio exterior era uma área que eu gostava muito. E aí, nessa empresa de energia solar foi onde eu peguei experiência. 2023, eu amo essas histórias, não tem nada a ver. Nada a ver. Não, e aqui é só um breve resumo, porque se eu for te contar tudo, você vai falar, meu Deus, menina, o que você tá arrumando? E aí, em 2023, em janeiro de 2023, a gente falou, mas e se a gente for trabalhar junto? Tinha um pouco de receio ali do pessoal da com o sociedade, profissional. barra casamento. Como que vai fazer, tal. Aí, vamos tentar. Aí entrei, me entregou tudo, falou, toma, resolve. E deu certo. O bom que é assim, né? Quando é próximo, não existe integração. Não. Ó, você já tá sabe. aqui. Aqui, mas você por outro lado... Não, mas as coisas... Não, tá tudo aqui, é o que eu tenho aí. Sim, resolve, vai que é sua. E tem dado certo desde então. Consegui organizar bem, assim, a casa, em vista do que era. Nossa, é outra empresa. É outra empresa, assim, é nítido. E, tipo, o que vocês enxergam de quando vocês mudam ali em 2023, que aí você entra para dentro do negócio, que vocês analisam assim, em como vocês separaram essa questão de sociedade? Porque a gente sabe que tem questão patrimonial ali do casamento e tem a questão da empresa. Ou não separa? Não chega tretado e treta mesmo, é assim... Eu acho que não tem separação, porque é uma pessoa só. Então, independente dentro de casa ou da empresa, é o João Paulo e é a Dani. Mas nos últimos 2 anos que a gente tem trabalhado junto, eu acho que a gente chegou a discutir brevemente uma vez. Assim, é muito tranquilo. Sempre muito, muito conversado, muito bem resolvido. Eu acho que não existe, quando você trabalha em casal, empreende assim de casal, não existe, vou fechar a porta de casa e a gente não vai mais falar de trabalho. Não tem como, porque a vida dos dois Só isso. é aquilo ali.
Então, assim... No início, eu acho que você até pensava que seria assim, sim. mas não sei. Acho que... Aqui, e é justamente o momento que entra dentro de casa que não é pode falar mal. Isso, mas não tem como. E é muito os dois querer fazer dar certo. Né? Então, os dois querem que a empresa cresça, os dois querem que a empresa funcione, então vamos remar junto ali para o mesmo caminho. Até porque, eu ia falar que boa parte, por exemplo, da vida, assim, se resume hoje ali a empresa, nesse quesito ali importante, né? Então, assim, as frustrações, as metas, as expectativas, o que tá dando certo, o que não tá dando certo. Então, assim, quem consegue, às vezes, diferenciar essa vida pessoal do profissional, por favor, você convida aqui para ensinar pra gente, porque eu não consegui ainda. Vamos achar um coach. Sim, um coach disso. Para poder trazer, porque assim é muito difícil, né? Assim, acho que em alguns momentos, eu principalmente, né, sou, assim, gosto muito de trabalhar, e às vezes pega um pouco, ela até, cara, não, menos, tipo assim, não vamos não vamos ficar, e assim, eu tenho aprendido muito, inclusive, com ela também nesse sentido. Então, por exemplo, para mim, antigamente, antes de conhecê-la, era de segunda a segunda, né? Não tinha ali descanso, era completamente imerso. Hoje, já consigo passar um sábado, um domingo, né? Enfim, respira, né? Exato. Sim. E assim, sem abstinência de empresa, exato, né? E o quanto isso é importante, inclusive, para criatividade, para produtividade, para pensar melhor, para ter mais clareza, né? Então, tem sido, para mim, especial, porque eu gosto muito mais de trabalhar com ela do que ela gosta de trabalhar comigo. Temos um ponto. Temos um ponto aqui. Mas é porque, assim, é difícil, né? Essa relação também, por exemplo, de sociedade, é estressante ter uma empresa, né? Enfim, de ter que lidar com as pessoas, com os clientes, ter que manejar tudo. Aqui, ó, e já vem até um questionamento. Bom, pessoal, para contextualizar vocês, aqui nós estamos, papo de pai, de mãe, nós estamos chegando num outro patamar agora. Conversa de adulto. Conversa de adulto. Da próxima já não vai ser mais um podcast, vai ser não tem playground. Vai ser um baby cash. Um baby cash, é mais ou menos por aí. Agora as coisas começam a mudar, né? Na hora que a gente descobre uma gravidez dentro de casa, a nossa mente automaticamente começa a reformular, recalcular a rota. E vocês chegam a planejar alguma coisa? Pô, João, você vai ter que assumir de novo um financeiro por um período. Tópico sensível esse. Tópico sensível. Tem como colocar depois um áudio de tristeza para poder... Nossa. Fica um alerta aí, né? Mas já é uma preocupação, né? Então, assim, já tô olhando para ter essa pessoa ali que, no caso, hoje ela cumpre o papel de umas 7 pessoas, eu diria, né? Por também ter esse eu empresária dentro de uma área. Então, é recursos humanos, é financeiro, é fiscal, é contato com a contabilidade, com os clientes, na questão também do financeiro, né? Então, preocupa no sentido de dizer, vou perder essa pessoa, preciso ter alguém para poder remanejar, né? Mas ali a gente tem que entender como é que a gente vai recalcular essa rota, né? Enfim. Aqui, ó, esse é o pensamento dos pais. E aí, o que uma mãe pensa a respeito disso? Vou cuidar da minha cria. Sim, mas eu tenho um pouco também, porque eu tenho outras 30 crias na Bion, né? Os meus Bionerzinhos. Minhas abelhinhas. Minhas abelhinhas. Então, assim, é uma preocupação bem latente, assim, mas vai dar certo. A gente vai achar uma outra pessoa para ficar no lugar. Pensamento positivo. Sim, eu acho que para empresária, licença maternidade são 10 dias, né? Sim. Aqui, ó, parto natural, sim. 10 dias. Sim. Fez uma cesárea, você 12. Leva 30. 12. Mas é legal até o pessoal que trabalha com a gente, né? Às vezes me conhecendo também, conhecendo ela, o nível de organização que é hoje, é uma preocupação deles. Cara, vamos começar a organizar isso então, porque a Dani vai sair em 2, 3 meses e a gente consegue absorver isso. Uhum. Eu acho que realmente acaba não tendo receita. A gente, talvez até a brincadeira a gente fazendo aqui é um pouco da nossa ansiedade em antecipar problemas demais, né, do ser humano. Eu acho que, pelo menos aqui dentro, como que nós estamos lidando com 3 esposas aqui, sendo 2 dos sócios, que nós vamos fazer? Cara, não sei. Acho que a gente vai se adaptar. Vamos se adaptar bem. A gente, por outro lado, tava faltando um braço disso dentro da empresa. A gente tem
comporta, dá para trazer uma pessoa e abraçar um pouco desses afazeres, dessas tarefas? Dá, então traz. O marketing, igual nós estávamos comentando, era uma deficiência aqui, trouxemos a pessoa. E por aí vai, eu acho que a gente vai sentindo e eu acho que o empreender, que às vezes até a intenção da gente falar do podcast, as pessoas não podem ficar pragmatizando demais as coisas, né? Trazendo um empecilho, problema. Vai vivendo um dia de cada vez. O importante é estar bem. O Álvaro está bem, está saudável. O resto, nós vamos trabalhando. Sim. E empreender é isso, né? Você não tem receita, então você tem que seguir... Não tem, literalmente. Trazendo até o fato de não ter receita. Conta o que muda um pouco de 2013 para cá. Hoje a Bion começa de uma maneira informal, lá atrás. E hoje o que é a Bion? Acho que assim, o corpo, né, de Bion ali, assim, cresceu bastante, né? Então, enquanto eu trabalhei sozinho, acho que por quase 1 ano e meio, 1 ano, enfim. Hoje a gente está com quase 30 pessoas ali no time diretamente, né? Fora ali parceiros, enfim. Então já tem uma estrutura muito mais... Fora os terceiros. Fora os terceiros, então muito mais completa, muito mais complexa, né? Então acho que o que mudou ali enquanto Bion, né? E tanto também com o próprio mercado, como o marketing, eu acho que a complexidade, né? De como que a gente aprende a vender com a internet. Pouco previsível, né? Porque o algoritmo mudou, tá? Beleza, o negócio mudou todo. Sim. E por inúmeros canais, né? Então, a gente tem que aprender ali com esse consumidor, com ferramenta, com plataforma. Então, até ontem, por exemplo, não tinha TikTok Shop que vem revolucionar, por exemplo, como as pessoas compram. Cara, a gente tem que aprender, o cliente precisa entender, o consumidor precisa comprar por aquele canal, né? Então, assim... o nosso trabalho ali é uma frente muito viva de aprendizado, né? Porque eu sempre até brinco lá com o pessoal que trabalha comigo. Todo dia que a gente chega para trabalhar, a gente já está desatualizado. Né? Todo dia tem alguma coisa nova no mercado. Hoje, com o termo de IA, né? Cada dia surgem diversas IAs para inúmeras coisas. Então, acho vários nichos, né? De IA diferente. Então, esse movimento ali constante, eu acho que gera até um tumulto de conteúdo, de conhecimento, e um tumulto, inclusive, acho que bem nebuloso para o cliente que vai contratar uma empresa. Né? Ele nem sabe o que ele quer contratar, nem sabe por que ele vai contratar, só sabe que ele precisa daquilo, né? Mas ele não sabe nem do que. Né? Você acha que é por conta de toda essa mudança que as empresas de marketing, elas... Igual nós estávamos conversando, o mercado, no geral, vou falar por nós aqui dentro da Bratio, a gente sentiu uma dificuldade muito grande das empresas em fazer as coisas acontecer. Então, você acredita que talvez pode ser a velocidade a qual ela se atualiza, o quão ela está inteirada com as coisas, a profissionalização da empresa, né, a capacitação. Porque se você também não tiver um time capacitado, um redator, um jornalista, não sei o quê, o cara que edita, etc e tal, você não vai conseguir acompanhar todas essas plataformas. Daqui a pouco uma começa a ficar obsoleta. Tinha até aquela, acho que era Clubhouse, que era de áudio. Nossa, sim, de áudio. Ela veio, estourou, e aí beleza. Aí você, como agência, você tem que aprender aquela nova ferramenta, vamos para essa ferramenta, e daqui a pouco você tem que sair. Então, como que vocês lidam com tudo isso dentro desse mundo do marketing? Eu acho que assim, é muito um aprendizado constante, igual eu trouxe, né? Então, para o cliente entender a questão, por exemplo, eu acho que o nosso mercado também sofre de muito amadorismo, o que prejudica, né, os clientes, as empresas terem resultado com as estratégias de marketing, né? Você estava até comentando ali, às vezes, de más experiências que já teve com outras empresas. Então, acho que isso pega bastante, né? Então, de trazer ali um time especializado, enfim, né, com conhecimento, com responsabilidade, que é uma coisa que eu bato muito na tecla hoje lá, né? Então, fazer marketing hoje pode parecer fácil, pode parecer simples. Mas não é para qualquer um. Mas não é para qualquer um, e hoje é um mercado fácil de entrar, né? Então, qualquer pessoa ali, por exemplo... A barreira de entrada ela é muito baixa, né? Sim, e eu acho que tem um ponto também nessa questão de que os profissionais, né, nós ali... hoje em dia tem muito profissional, muita pessoa, muita empresa que segue tendências. Então, por exemplo, quando a gente vai tratar com algum cliente lá, o cliente chega, ele viu no Instagram uma nova plataforma. Eu quero colocar minha empresa lá. Então, eu acho que cabe muito da gente também trazer para o cliente, não faz sentido para você. Qual que é a sua estratégia? Qual a sua estratégia, né? A Clubhouse, por exemplo, se a gente, vamos apostar tudo nessa plataforma, você não sabe se vai durar, porque hoje nasce hoje, amanhã morre. Então...
Mesmo que a gente tem que estar atualizado sempre, mas eu acho que não dá para viver só acompanhando tendências. Então você tem que ter ali uma base. Um meio termo. Meio termo, né? Eu acho que hoje a maior dificuldade dos empresários em si é igual você disse. Todos precisam e sabe que precisa. Aquele que ainda não tem, ele sabe que ele está desatualizado e faz vista grossa porque ele não entende, então ele não vai atrás. Só que na hora que ele vai atrás, ele também não sabe pesquisar. E aí ele acaba entrando numas furadas que, cara, eu sou um cara que eu digo que eu sou entusiasta do marketing. Então eu fui para São Paulo, fiz curso de branding, agora recentemente fiz um curso de podcast e fiz não sei o que, faz um vídeo de filmagem porque eu gosto e sou entusiasta nisso. Mas e pro cara que não entende nada, o que vocês diriam para ele? Tipo, cara, olha esses critérios dentro de uma agência para você escolher. Para você não ir pro caminho errado. Ou melhor, ter o menor prejuízo. Porque marketing é isso, né? O cara, se ele entra num caminho de uma empresa que não tem uma bagagem, não tem uma consolidação de equipe, o prejuízo dele ali dentro pode ter a falência eu nesse acho caso. Posso falar antes? Eu acho que a primeira coisa que eu não fico no comercial, mas eu acho que a primeira coisa que eu perguntaria e que eu falaria é qual problema você quer resolver. Porque, igual, o marketing tem inúmeros caminhos. E, às vezes, uma empresa precisa de marketing não é para vender. Assim, ela não precisa de mais vendas, mas ela precisa ser encontrada. Então, olha para a sua empresa. Né? Exato. O que dentro da sua empresa você quer resolver. Eu acho que eu diria isso. Eu acho que o principal ponto e isso tem acontecido com mais frequência recentemente, né, dos empresários das empresas perceberem que o marketing é um dos pilares principais, né? Então, do mesmo jeito que entender de lucratividade, de margem de produto, entender de pessoas, de cultura, então o cara ele começa a entender que sem o marketing a empresa não vai para frente. Ele consegue rodar até a página 2, mas ali em diante, se ele quiser ser competitivo, se ele quiser crescer, expandir, ele vai ter que ter uma estrutura de marketing para poder suportar ali aquele crescimento. Literalmente ter mais estratégia, né? Porque senão o cara, beleza, o cara entra no Instagram, vê lá, turbinar post. Clica e vai. Mas não tem resultado, mas... E assim, o que mais acontece, igual por exemplo do seu caso ali, bom seria se todos os empresários ali tivessem esse entusiasmo para primeiro entender, até para poder cobrar, né? Você tem ali hoje uma equipe de marketing que te acompanha aqui internamente, você já teve agência, então, cara, eu gosto disso, eu entendi isso, o que a gente consegue fazer com essas informações, né? Porque boa parte das pessoas nem sabe o que precisa ou como cobra, né? Então, eventualmente, a gente faz ali 70 relatórios mensais, pelo menos, né? A gente vai trazer as informações para os clientes, o cara ou está desinteressado ou não tem aquela importância, né? Então, eu acho que o principal ponto é entender que o marketing é um dos pilares, assim como produto, assim como atendimento, assim como lucro, enfim. Eu posso propriamente dizer que tenho visto cada vez mais o marketing comercial está muito atrelado. Muito atrelado. Então, é o jeito que a gente se comunica com o cliente, que a gente vai falar numa rede social. E uma coisa que você falou, realmente as pessoas têm dificuldade em mensurar, né? Ou melhor, eu acho que as empresas não sabem mensurar. Colocou um tráfego, mas ela não sabe apresentar um relatório, pô. Porque já é algo, não é palpável. Então, são tudo baseado em números. Você olha o número, traduz ele em decisões. Se a pessoa não tiver um olhar clínico em cima disso, ela vai olhar, vai ver lá numa reunião. Pô, legal, hein? Subiu, desceu. Que Instagram bonito, né? Que Instagram... Pô, o feed tá bacana. E fica nisso, né? Então, se a pessoa realmente não tiver estratégia... Então, o principal recado aí pro empresário, estratégia. Igual a Dani falou, numa maneira mais popular, olha para dentro de si e vê aquilo que você está precisando. Você está precisando de tudo, mas vê o que você mais precisa. Depois você faz o resto. Sim. Até o que a gente sempre bate muito na tecla ali quando a gente vai fechar ali com o cliente, né? Que a gente é bem criterioso no sentido de entender, como que a gente consegue ajudar, né? Então a gente pergunta inclusive esse problema, né? Para a gente poder entender quais são os gargalos, para saber se está dentro da nossa área de atuação ou se não.
porque igual você faz ali diversas obras, né, inclusive de empresa, que eu sinto muito ali, às vezes o cara quer vender, quer fazer marketing, quer aumentar as vendas, mas não tem uma gestão. Então, assim, igual você trouxe, o marketing e vendas, para nós hoje, ele está intrinsecamente ligado. Não tem uma coisa sem a outra, né? Então, de nada adianta fazer um post bonitinho se aquilo não vai me gerar algum tipo de receita, de venda, né? E às vezes as empresas não têm uma organização interna para poder mensurar, para poder atender. A gente já teve ali experiências que, quanto mais pessoas a gente levava para a loja, pior era. Né? Então, assim, mais reclamações... Beleza, eu tava precisando de venda, levou venda e piorou. Nossa, sim. Uai, parecendo a Dilma, parece que piorou. Mas a questão desse atendimento, né? Porque o marketing ali, de novo, ele é um pilar importante, mas uma pilastra só, às vezes, não vai sustentar o prédio, né? Vocês acham hoje que uma empresa de marketing igual a Bion, ela precisa que uma empresa ela tenha um setor de marketing dentro? E aí eles vão trabalhar em consonância ali um com o outro, dando um suporte ao outro, né? Porque às vezes um vai mensurar, o outro vai aplicar mais estratégia. Você acha que isso faz sentido? Total, inclusive a gente falou disso hoje, vindo para cá no carro, né? Porque hoje ali os nossos principais cases de sucesso é porque a gente tem um time interno de marketing dentro da empresa. Pessoas que estão dedicadas, que buscam conhecimento, que entendem, né? Então, e se tem um time interno de marketing, esse time interno de marketing está muito mais próximo do time comercial, né? Então, sabe mais a dor, né? Sim. A gente tem clientes ali que o marketing está em uma sala, a sala vizinha é o comercial. Então, tá fraco, tá devagar, o corretor, o comercial, o vendedor já dá o grito, hoje tá fraco, o que tá acontecendo? Se movimentem aí. O que dá, né? Para essa semana não tá performando. Exato. Que a gente vai fazer para a próxima, né? Aí, no caso, o comercial grita no marketing, o marketing grita na gente, né? Então, que a gente trabalha ali em conjunto. Sempre também falo que estamos sempre no mesmo barco, né? Então, se só a gente reme, o comercial não ajuda, né? Não tem um bom atendimento, aí a gente fica meio que empenado, né? Mas o time interno ali, acho que ajuda muito, até porque ninguém vai conhecer melhor a empresa do que a própria empresa. Sim. Vivendo ali aquela, enfim, a cultura, vivendo o produto, vivendo o serviço, enfim. Porque hoje a gente, enquanto agência, a gente presta serviço, né? Então, para alguns casos... Vai agregar, né? Sim. Na realidade, você tem ferramentas para aplicar uma solução devida, mas você está ali para ser um agente agregador. Então, você não sabe o dia a dia, a rotina, etc e tal. Sim. Dentro disso daí, você acredita que... como que a gente poderia, por exemplo, de maneira prática, a gente acaba criando uma barreira de entrada, né? Já. Então, se a gente falava que não tinha, então a gente já passa a ter. Tá, se você quer ter um marketing bem estruturado, tem uma pessoa dentro do seu time, seja uma pessoa para poder conversar juntamente de uma agência e aplicar uma estratégia, mas e para a pessoa que não tem? Que não é uma empresa que, sei lá, fatura 1 milhão no ano, mas ela já tem essa visão, o que se aconselha para essa pessoa fazer? Sim. Hoje a gente também atende ali esse perfil, né? Igual, por exemplo, dentro de um cenário ideal, os nossos melhores resultados, eles vêm se a gente tem um time interno, porque a empresa está mais madura, né? A gente consegue trabalhar melhor em conjunto. Caso a empresa não tenha, né, acho que o ideal ali é entender o porquê não tem, né, se isso é de fato uma prioridade. Então, por exemplo, às vezes eu sempre, não sei se foi até com você, né, cara, um estagiário, alguém do comercial que às vezes tem uma pegada mais de rede social, que é comunicativo, que entende de conteúdo, que sabe ou gosta de gravar, né. Porque quando a gente fala, por exemplo, do setor que tem diversos setores, né, mas vou trazer ali comércio, trazer o varejo de maneira geral, né. Onde você manja? Oi? Que é onde você manja, onde você começou. Isso, exato. O varejo ali, cara, eu preciso de conteúdo, eu preciso de atualizações, a rede social de fato é importante, porque para alguns segmentos, sei lá, tipo indústria, rede social é praticamente inexpressivo, né? Então a gente tem cases lá, assim, estrondosos, de muito resultado, que às vezes a gente tem um post no Instagram por mês, né? De novo, cara, eu não preciso de um Instagram atualizado para poder vender, né? Eu preciso entender ali onde é que meu cliente está, com quem que eu converso. Para poder destinar a informação para ele, né? Exato. Então, por exemplo, se a pessoa não tem alguém que está dedicada para o marketing, eu sempre pergunto, cara, mas tem alguém que fica responsável pelo financeiro, pela faxina, pela venda, né? Então, igualmente importante, não vai receber só
o seu cliente uma loja suja, desarrumada, sem produto, né? Então, por que não tem ninguém responsável pela essa parte de trazer esse cliente, né? De fazer essa ponte? Então, eu acho que, de novo, para essa empresa ou para essa marca, tratar esse marketing também como prioridade, né? Então, será que já cabe até alguns clientes de Ribeirão, né? Não tinha um time comercial, aliás, não tinha time de marketing, contrataram uma pessoa. Essa pessoa já não dá conta mais. Porque, a gente vai gerando demanda, a gente vai gerando serviço. O empresário, ele precisa ter um pouco de time também, né? Sim. O cara aqui, ó, não tinha nada. Beleza, contratou e trouxe, performou. Show. Ele já tá trazendo... E eu acredito que as pessoas também precisam entender de canais de aquisição. Sim. Porque às vezes vocês vão trabalhar um canal de aquisição. Igual você falou da indústria. Aí a indústria tem outros 500... que ela consegue fazer captação de cliente e que nem precisa da Bion, por um exemplo. Então, se o empresário não entender de canal de aquisição, que é o portal onde você vende. Eu vendo no Marketplace, eu vendo no Mercado Livre, não sei o que, etc e tal. Se não entender disso, tende a, no meio do caminho, o barquinho afundar, porque o que vai acontecer? Ele vai colocar alguém no time. Aí ele trouxe demanda. E trouxe demanda sobre um canal de aquisição em si, ou que seja 2. Ele precisa estruturar o time. Sim. E aí ele, mas agora que eu tô ganhando dinheiro, e aí o cara não olha aonde ele quer chegar, aonde que vai, qual que é a estratégia. Dentro disso, onde que vocês acham que são os erros mais comuns que as empresas cometem no investir num tráfego, num marketing, que é o famoso, acho que todo segmento tem, né? Onde a pessoa bate a tecla, não, eu gosto de errar aqui, ó. Sim. Acho que o primeiro erro é não saber o que é canal de aquisição. Sim. Pronto. Já começa aí. Já dei a letra. Exato. Mas acho que isso é importante porque, igual, por exemplo, às vezes o cliente cobra, reclama, inclusive a gente tem vários exemplos, né? Poderia ficar aqui à tarde contando, da importância de entender sobre cada canal. Porque cada canal é uma estratégia diferente. Né? Então, pegar ali a indústria, igual outros. Às vezes um canal, rede social, cara, eu posso fazer um trabalho maravilhoso, né? Mas as pessoas, o cliente, ele não tá lá, né? Sim. Eu vi que teve uma entrevista sua aqui com Loja do Pedrão. Loja do Pedrão, Mateusão. Perfeito. Vamos supor que essa loja conversa ali com um pedreiro, né? Cara, às vezes o pedreiro não tá lá no Instagram, ele pode estar, mas não está lá para comprar argamassa, para comprar, ele está lá por algum outro motivo, né? Então, será que ali é o melhor canal de aquisição para conversar com pedreiro, com gestores de obra, com construtoras, né? Enfim, outro canal poderia ser, posso fazer evento, posso fazer tráfego pago, posso ir para o Google, posso ter influenciadores digitais. No WhatsApp, mandar promoção no WhatsApp. Posso ter um canal de WhatsApp, enfim. Eu acho que entender sobre isso é importante, igual, por exemplo, a gente tem clientes mais estruturados, né? Tem time de marketing dedicado para cada canal de aquisição. Então, essa pessoa aqui fica dedicada só para esse canal. Porque a estratégia ela é específica e a pessoa consegue se aprofundar. Domina mais, né? Ela vai dominar aquela ferramenta. E vai ter muito mais resultado. E qualquer atualização, ela tende a pegar mais rápido a mudança, né? Sim. O que você acha da galera de e-commerce? Porque e-commerce é aquela coisa, né? Geralmente é um negócio que começa a baixo custo e tal. Mas o que você acha que eles deveriam fazer em relação a canal de aquisição? Um exemplo. Tenho, às vezes, alguns amigos que estão num e-commerce e fica muito focado no site. Que conselho que você dá, por exemplo? Cara, vai para o WhatsApp. O que vocês veem hoje como Bion, principalmente no varejo, que tem como uma boa performance? Não só o site, uma rede social, mas algum outro canal. Depende muito do produto, né? Tipo, dessa categoria, do ticket, né? Então, se é um produto ali de maior valor ou de menor valor, mas se é pegando ali categoria, vamos supor, o Pedrão, por exemplo, pegar o exemplo dele aqui de novo. Cara, os marketplaces, né? Então, será que eu tô na Amazon? Será que eu apareço no Mercado Livre? Será que eu apareço na Magalu, na Shopee, né? Porque vai ser um dos principais canais de aquisição, né, para aquele cliente. Outro ponto que eu acho importante ele considerar seria aonde é que esse cliente quer levar a marca dele. Então, por exemplo, hoje tem marcas aí faturando aí milhões por mês no Mercado Livre, por exemplo, mas que ninguém sabe o nome, né? Tem certeza que você já comprou, por exemplo, várias coisas, às vezes da mesma loja no Mercado Livre, que você não sabe qual que é a loja, você sempre comprou nela, né? Então, às vezes, por exemplo, tem empresa... Isso, hein? Exato.
Então tem empresa que é só faturar, não necessariamente ter uma marca conhecida, uma marca forte, né? Enfim. Já tem outras empresas que, cara, às vezes só o marketplace não vai ser o suficiente. Então precisa ir para uma loja própria, né? Então, vou trazer uma outra comunicação, igual a gente tem clientes que vai vender artigos de decoração, utensílios para casa e tudo mais, um ticket ali, vamos considerar R$150 por pedido, né? Vendem muito na Shopee, vendem muito no Mercado Livre, mas é importante construir a marca própria também. Então, inclusive, esse case específico tem mais de 600 mil seguidores, né? Com um conteúdo muito ativo, porque, eu quero ter uma marca forte, né? E os clientes interagem, né, dentro ali do... Um bata case de sucesso desse é o famoso busca-busca. Fala Galela, que é um chinês que fica lá no Brás. O cara, simplesmente, que se fala a galela dele, ele pega todo mundo. E, cara, eu cheguei lá, são 5 andares de loja. Eu acho que o rapaz tá importando, né? De container. A China inteira. E, cara, é literalmente muita coisa. E você vê, o cara deve trabalhar um Shopee, deve trabalhar um Marketplace, porque ele tem patacado e tem no varejo lá. E ele trabalha a questão de autoridade dele no próprio Instagram. Então, uma coisa que ele não fala, eu não tô te vendendo qualidade, porque eu tô te vendendo preço. Então você vai chegar lá, qual é a primeira coisa que você vai encontrar? Preço. Qualidade depois nós discute. Depois nós vê isso daí, te dá uns 30 dias de troca. Então eu acho que realmente a pessoa ter a malícia, entender a questão do canal, tal. Diga-se de passagem, tem um amigo meu, ele vende tecido. Às vezes vende aqueles bordadinhos que fica no pano de prato. Cara, nós fomos num churrasco na casa dele e era a cada 15 minutos o celular dele. Shopee. Falei, rapaz, você não dá, que não dá pra fazer obra na região? Não dá. Sei. O cliente encomenda de marketing por lá, né? O cara encomenda uma casa, entrega lá, faz o projeto. Sim. Porque é surreal. Então, eu acho que o empresário hoje, ele... por mais que a gente hoje tem muita informação, né? E aí isso acho que gera aquela obesidade de informação nas pessoas. Ansiedade, né? Pra onde que eu vou, que tanto de coisa que eu faço. Nem qual canal que ele vai pra poder pegar. Sim. Bom, então tá aqui o Brightcast, prazer. João, fale conosco. Já fica a dica. Só para complementar, Aurélia, a questão do e-commerce, né, que eu acho que é importante esse cliente ter noção que ele precisa investir na loja virtual para as vendas acontecerem. Né? Então, não é ele simplesmente clicou para o site rodar e vai vender, né? Então, hoje até que não muito, mas assim, alguns anos atrás ali tinham muitos gurus ali que diziam, venda online, venda todos os dias, venda 24 horas, a sua loja é sempre aberta, o que é uma verdade, né? Mas para a loja ficar aberta, para ela vender tem que ter gente, né? E para ter gente, exato, então eu preciso de visitantes, eu preciso de ter pessoas interessadas, porque se eu ter lá só um www.minhalojavirtual.com.br e não fazer nada vai acontecer, né? Então às vezes chega ali alguns clientes, nossa, eu abri minha loja virtual e eu não vendo. Mas o que você faz para vender online? Eu faço Instagram, mas eu tenho uma loja física, então só minha loja física que vende. Aí voltando a importância do canal de aquisição, né? Loja física é um canal, e-commerce é outro canal, WhatsApp é um canal, o Instagram é outro canal, eu preciso olhar com cuidado, né, para cada um desses canais. Como eu me comunico nesses lugares, porque né? Cada pessoa, cada cliente seu se comporta de uma forma dentro de cada canal de aquisição. Tipo assim, eu posso ser cliente do Pedrão, por exemplo. E eu vou comprar. Ele ficou. O jeito que eu vou comprar no WhatsApp com ele vai ser de uma forma, o que eu vou procurar no site vai ser outra, a mensagem que eu vou mandar no Instagram vai ser outra. Pode ser o mesmo cliente, mas o jeito que ele vai se comunicar em todos os canais é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, às vezes é um Instagram só, né? Então, podem pegar empresas, a gente atende bastante moda, né? Enfim. Tem atacado e tem varejo, né? Então às vezes eu vou utilizar de um mesmo Instagram, mas com comunicações para públicos diferentes. Então se eu pego anúncios patrocinados, se eu quero falar com o consumidor final de varejo, cara, você vai ver esse post.
atacado vai ver esse stories. Né? Então a gente consegue distribuir ali essa comunicação para ser assertiva, né, e conseguir gerar resultado. Eu ia perguntar para vocês em relação... o TDAH deu uma batida aqui. Os assuntos começam... Se misturou. Nossa, foi em vários lugares agora. Em relação aos empresários, eu acho assim... É indispensável ele saber o que é o canal de aquisição. Mas também é indispensável ele entender qual é o momento a qual ele está vivendo. Não adianta ele querer ir para todos também. O problema das pessoas é que, como tem muito, ele vai para o Instagram, não, já abro uma conta no TikTok, eu já vou abrir no Shopee, já vou abrir não sei o quê. Eu acho que, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que as pessoas têm que fazer de maneira gradual. Até porque vai demandar investimento. Porque senão, se você não faz de maneira... Lógico, se você tem um aporte, é diferente. Pô, tô com uma verba aqui anual de 100 mil para eu aplicar em 2 plataformas. Show, vambora. Pô, não tenho. Então tá, escolhe uma. Sim. Qual que é que você quer? Eu gosto do TikTok. Aí vocês, como especialista, vão falar, cara, eu acho que o seu tipo de serviço, seu tipo de produto não vai conversar com o público que tá ali. Então eu acho que no começo de tudo pelo menos se informe. Sim. Manda uma mensagem para a empresa ali, vai na Bion. Sim. Manda uma mensagem e tira ali umas 2 horinhas de conversa para pelo menos só se ter uma assessoria. Situar, né? Uma consultoria ali para você se situar e ver qual que é o caminho. Depois você vai para a tomada de decisão. Vou colocar 1.000, vou colocar 2, vou colocar 3, vou precisar estruturar um time. Aí você vai... Porque senão... Mais uma vez, vai nos gurus, né, da internet, o cara tá falando, só loja aberta 24 horas, tá legal, o domínio é bonito. .com, mas cadê a venda? E além de tudo, sempre pensar, além do investimento, o principal é tempo. Todo canal, tudo que você vai fazer vai demandar tempo. Então, eu coloquei o Instagram hoje, não é amanhã que ele vai acontecer. O TikTok, pode ser que um vídeo viralize, mas depois que aquele vídeo viralizar, sua rede social pode ficar esquecida. Então, assim, tem investimento e tempo, né? É igual, e hoje tem muitos clientes ali que, às vezes, por exemplo, pegar o TikTok, né? Que é a plataforma da vez. Então, vão para eventos, assistem a palestras e, obviamente, só se fala sobre TikTok, atualmente, nesse caso. E o cliente fala, eu preciso ir pro TikTok. Cara... Em alguns casos, a gente fala, beleza, você precisa mesmo, né? Só que o cliente esquece o esforço que ele precisa fazer para ter um TikTok ativo. Exato. A gente até comenta, cara, mas você não faz nem stories, você não grava vídeo, né? Você não tem um podcast, conteúdo para poder distribuir esse conteúdo, né? Que poderia virar vários recortes depois, enfim. Aí, cara, nossa, para ter TikTok eu preciso gravar vídeo, preciso aparecer, né? Com uma frequência. Não, então não quero mais, né? Então, acho que entender ali o esforço versus o resultado, entender até para usar o tempo, o investimento de maneira mais inteligente, para entender, cara, o que eu consigo fazer com menos e que vai me gerar mais venda ou mais resultado. É o famoso fazer menos com mais. Sim. Eu acho que é o básico bem feito, assim. Então, inclusive, até comentar, pegando a deixa para fazer o nosso jabá, quem chegar pelo conteúdo tem diagnóstico gratuito lá sobre estratégias de marketing aí do negócio. Pegou, né? Então, aproveitem. Gravou aí, ó. Diagnóstico, Bion. Gratuito. Nós vamos deixar o link aí pra galera. Já vai sair pelo menos com um direcionamento ali do que fazer e do que não fazer, né? Que eu acho que é importante até para minimizar tempo, né? Assim, acho que tempo é dinheiro em todos os aspectos. Sim. Mas igual, a gente recebe cliente lá que tava só naquele botãozinho azul há muito tempo e às vezes mandando pro lugar errado. Você fala, cara do céu, enfim, você perdeu muito tempo de mercado, né? E poderia ter gerado outros valores. Time, né? Exato. Literalmente perdeu o time no momento. Falando um pouco agora, nós já demos muita dica, tá? Deu muita dica. Mas é um diagnóstico gratuito. Saiu até com o diagnóstico, pô. Aí, ó. Não prometeu nada, entregou tudo. Em relação a Bion, qual que foi o momento, a famosa viradinha de chave? 9 anos de empresa, 9 anos a empresa ela já é outra, né? Sei lá, acho que realmente a gente vê, eu tô passando isso na pele, 5 anos de empresa, realmente a gente começa a enxergar uma maturidade como negócio. A tomada de decisão nossa já fica mais condizente com os nossos atos, tal. Não, vamos pra cá, aqui, esquece isso daqui. Qual foi o momento de virada de chave? Você fala ali, putz,
aqui foi realmente onde a gente começou a crescer. Eu acho que teve algumas viradas de chave nesses últimos anos, vou tentar lembrar uns 2, 3, caso eu esqueça. Talvez a minha virada de chave é uma, a sua virada de chave é outra. Tá em outro tempo, né? Sim. A primeira virada de chave que eu me recordo, assim, que foi bem gritante, foi quando a gente ganhou uma premiação muito importante. A gente ficou ali em segundo lugar, numa premiação nacional com quase 3 mil agências. Então trouxe muito destaque para o nome da Bion. A gente era uma empresa desconhecida para o segmento de agências de marketing de um parceiro nosso, né? E com essa premiação a gente ganhou visibilidade, né? Então, dentro desse canal aí de 3 mil agências, a gente começou a dar o nome, né? E isso traz clientes para nós até hoje. Então, de posicionar ali a Bion com essa premiação seria da RD? Isso, exatamente. Então, em 2020 ali... 2019? Uhum. E o que leva uma empresa a ser premiada pelo RD? Tipo, quais são as características, né, que leva você a chegar lá? Boa, lá são várias categorias, né? A premiação que a gente foi ali, a finalista, a gente ganhou foi o de melhor case de marketing e vendas, né? Que a atribuição é o melhor resultado, né? Então, assim, trouxe muito parâmetro para nós ali em questão de autoridade, de ser uma referência. Na época ali, acho que a gente tinha em torno de 5, 6 pessoas na equipe, brigando com empresas, com agências de 80, de 40, de 120 pessoas, né? Então, para nós ali foi muito gratificante entender que, cara, estamos em Passos com 5, 6 pessoas, a gente conseguiu bater de frente com agências que até hoje são referências, são líderes de mercado, né, e são grandes empresas, de fato, né? Então, essa foi uma grande virada de chave para mim, até para o time, de ter essa confiança, né? Então, cara, ó, a gente faz um bom trabalho, um trabalho sério, independente... Há um pouco do destino, né? Para onde que realmente vocês estão indo como empresa. Sim. Então, assim, foi uma grande virada de chave, que a gente passou a ser reconhecido dentro desse canal de parceiros, né, da própria RD Station, mas também trouxe muitos clientes, né, em questão de... em relação a esse resultado. O famoso dar uma chancela para os negócios. Sim. Uma outra virada de chave, eu acho que foi quando a Dani começou a trabalhar com a gente, que eu acho que deu uma mudança, assim... tá vendo? Tá? Sim. Eu sou apaixonado nela e nos resultados que ela trouxe. Entendeu? Eu sou apaixonado na minha esposa 2 vezes. Exato. Pelos resultados que ela apresenta e pela pessoa. Eu não estava satisfeito dela ser dono só da minha vida. Porra, vai falar da empresa também, vai ficar com tudo. Eu acho que recentemente uma grande virada de chave foi ter trago a Bion para Ribeirão Preto, que eu acho que isso tem trago muita maturidade pra gente, pra mim em especial, assim, até enquanto empreendedor, que pô, a gente volta na estaca zero, né, de ter esse olhar que você trouxe, né, pô, com uns 5 anos ali você consegue perceber coisas que antes você não percebia, mas vim pra cá, eu sinto que estou aprendendo a ter uma outra estrutura, né? Então, por lá Passos já roda redondo, com equipe, com coordenação, com liderança. Talvez tenha até um perfil de cliente lá, né? Sim. E pra cá a gente tem conseguido trazer ali uma outra percepção, então assim, acho que teve muitos ganhos ali, então acho que eu colocaria esses 3 pontos. Você colocaria algum outro? Não, eu ia falar de case também da época de pandemia, que a gente teve cases assim muito consideráveis durante a pandemia, e eu acho que isso trouxe um reforço muito grande também. Assim, a gente conseguiu trabalhar, vender, fazer com que os nossos clientes se mantivessem ali durante um período tão caótico, e isso trouxe muita confiança também, que hoje, quando a gente apresenta, o cliente fala, nossa, se durante a pandemia vocês conseguiram fazer isso, então tá tudo bem, agora vamos seguir, né? Eu acho que... até pra... desculpa, pode ir. Não, era acho isso. Que até para e-commerce, né? Nesse momento de caos ali, de pandemia, os nossos clientes estavam crescendo 4, 5, 10 vezes de faturamento, né? E às vezes, então, realmente, o cara... É aquela coisa, né? A pessoa não sabe nem lidar com esse crescimento. Sim, né? Exato. Não sabe. Pra onde que eu vou, o que que eu faço? O que eu faço com esse dinheiro que eu tô ganhando? Onde que eu vou, literalmente, né? E, bom, vale a pena ressaltar que na virada de chave que ele falou, tem um pezinho da Bratio, né? Através de uma conexão... Principal. Através de uma conexão que nós tivemos numa amiga em comum, ela falou, tem um amigo meu que tá vindo pra Ribeirão com a empresa dele, e ele precisa de uma construtora para poder executar. E o João, eu vou falar o meu parâmetro como meu cliente, tava perdidão. Cara, não sei o que eu faço, para onde que eu vou, tem que fazer uma reforma, eu tô em Passos, eu não tenho tempo de ir. E eis que o João e a Dani entregou tudo nas nossas mãos, confiaram no nosso trabalho e tivemos um bom resultado.
Tivemos os impercalços, sim, de obra, que é natural, mas eu acho que conseguimos extrair um belíssimo resultado. Nem se compara a obra que a gente fez em Passos, sem construir, assim... A gente tinha feito uma obra em Passos, né, para poder, a gente ampliou ali, a gente dobrou de tamanho em questão de estrutura física e muito inteligente que sou, né, decidi eu tocar essa obra, né, com toda a empresa. Aí, tá vendo, meu passo ficou mais valorizado. Tá? E foi no período, assim, meio que pós-pandemia e a gente tava com muito cliente, com gente chegando na empresa. Chegou num time ali muito errado desse momento que, pô, porque a gente acha caro, né? A gente quando não tem noção da entrega, tu nunca passou por isso. Então, depois que eu passei por sozinho. Pô, é uma obra, eu vou conseguir. Pintar uma parede e trocar um piso? É só quebrar isso aqui. Inicialmente eu pensei, pô, é só quebrar 2 paredes, que a gente foi ampliando ali em salas comerciais, como a gente tá aqui, né? Falei, cara, é quebrar 2 paredes, pintar 2 banheiros, colocar o piso, show, né? 15 dias. Eu quase morri, né? A ideia era ser, 3 semanas. Acho que durou quase 3 meses. Uma obra simples. Sim. Depois desse momento, a minha primeira decisão nunca mais vou fazer isso, né? Assim, acho que o dinheiro melhor gasto da obra em Ribeirão, acho que foi ter um gestor de obras, que assim... Cara, não tem, assim, quem faz 100 é porque nunca fez, né? Então, assim... Ou se faz 100 é porque quer correr o risco, o risco. A pessoa gosta, é aventureira. A gente pode falar escrachar, é porque é burro. Porque é burro. Nesse caso, assim, não tem nada que justifique não ter alguém para poder tocar. Igual, por exemplo, a gente ainda tinha um empecilho de estarmos em Passos, né? Então, a gente olhar para uma empresa que era de Ribeirão Preto, se não fosse ali vocês nesse caso, eu não sei nem como é que estaria. Se estaria pronto, se já estaria pronto. Falar que a gente tinha uma outra observação no período de execução, que a gente só tinha 4 horas de execução por dia. Então entrava às 6 e saía às 10. Sim. O que prorrogou ainda um pouco mais para a limitação do próprio condomínio, né? Mas foi assim, a questão de ter essa gestão de obra. Acho que até pegando o marketing, né? Pô, o empresário. Cara, ele não sabe o que ele precisa. E às vezes ele nem sabe a importância que isso é até dar ruim, né? E depois que dá ruim, ele vai olhar com outros olhos. Então, pô, me passa orçamento. Cara, tá aprovado, não quero nem saber, pelo amor de Deus. Tipo assim, arruma minha vida, entendeu? Cara, resolve. Nós estamos dando só solução. Ele passou pela dor que ele tem de não ter contratado a empresa e a gente também é a mesma coisa. Então pronto, a figurinha trocada, estamos falando a experiência. Agora, se você quiser fazer por conta, aí... E a importância de ter uma pessoa especializada, no caso ali vocês, né? Porque, pô, passa muito mais tranquilidade. Então, pô, no final da obra ali, a gente percebeu vários gargalos de outros profissionais, né? E chegava ali, a gente, pô, desesperado, como é que a pessoa fez isso? Vocês, não, calma, dá para resolver. O gerenciamento, né, de todas essas pessoas que pensam tudo de maneira independente... Você centralizar toda essa informação em prol de que a obra aconteça de fato é a maior... Não, e gargalos que eu acho que se não tivesse vocês ali, um gestor, a gente só ia perceber quando a gente já tivesse mudado, trabalhando, com tudo rodando. Porque aí você defeito, você fala, nossa, mas como que não pensei nisso daqui, faltou isso daqui? Então eu acho que trouxe também muita previsibilidade. Até em cima dessa questão de previsibilidade, assim como também em alguns momentos de economia, a gente mostrou, vocês falaram, não, realmente vamos economizar que não faz sentido. Por mais que quando entregou, você olhou e falou, putz, não ficou do jeito que deveria ficar, né? Você falou, não, tá ok, era isso daí que a gente já meio que imaginava pelo que a gente pagou. O famoso aceitou o risco. Então eu acho que o fato da gente ter gestão, seja em qualquer segmento, primeiro, a gente avaliar, né, a empresa, no nosso caso, nós viemos de indicação para vocês, mas para você que é empresário, avaliar, seja uma empresa de marketing, seja uma construtora, avalia, pega uma referência, não tem, pega uns 2 contatos de cliente que às vezes a empresa já atendeu, pra você ligar, perguntar como que e para você não ir sem norte, ou melhor, ficar sem norte, né? Melhor fazer isso. E às vezes pode até não dar certo, ou pode ter alguns problemas que não eram calculados no meio do trajeto, mas você tenha certeza que você está errando menos do que você estaria errando sozinho, né? Com certeza. Pessoal,
para quem está nos ouvindo, que quer começar um negócio digital. Tá, hoje, né, todo mundo quer. Daqui a pouco os nossos filhos vão estar aí correndo e dando umas testadas junto. Eles vão virar para nós e falar: papai, mamãe, quero começar um negócio na internet. Logo, nossos filhos vão ser youtubers. Sim. Inclusive, o nosso já tem o domínio registrado dele. Sério? Antes de ter CPF, já tem. Caraca! Vou ter que fazer isso. Dica. Vou ter que fazer isso. www. Olha só que é... Olha, caraca. Visão. Visionário. O que vocês recomendam para quem tá dando esses primeiros passos, ou o negócio já amadureceu, os 2 primeiros anos ali, mas ainda dá aquela patinada? Vamos por um exemplo aí, um e-commerce. Galera que dá uma patinada nessa questão do e-commerce, o que vocês dá aí como primeiro passo? Puxando até uma fala da Dani, eu acho que entender o problema é no caso que esse e-commerce resolve para o cliente. Então você trouxe lá o caso do cara lá de São Paulo, né, que vende coisas baratas. Cara, o problema que ele resolve a galera às vezes não tem grana para comprar o que gostaria, tá dando então preço. Vai lá acesso, vou comprar preço, né? Então eu acho que entender, cara, a minha loja virtual, se eu vendo acessório, eu vendo beleza, eu vendo produto, eu vendo acabamento, eu vendo velocidade de entrega, né? Então, por exemplo, a gente tem um e-commerce lá de loja, de semi-joia, de joias, na verdade. Cara, eles entregam em 24 horas. Então, se você esqueceu de uma data, vão entregar em 24 horas. Então, vai pagar mais. O frete você vai pagar. Mas, cara, eu esqueci de uma data importante, eu preciso dessa aliança na minha casa amanhã Seu chega. problema tá resolvido. Que legal. Já, por exemplo, entender a questão da marca, né? Que eu acho também entender, o que a marca o que ela espera de ter essa conexão com o cliente. Eu acho que para um futuro aí de marcas vão ser que, de fato, ali comunicam uma verdade com o cliente. Então, sei lá, a gente tem um cliente lá que vende cafés especiais. Então, tem todo o conceito pessoal dele, da verdade dele, de tudo que ele acredita e vai conectar com pessoas que acreditam na mesma coisa, né? E com isso vai vender, mesmo que pagando mais caro, né? Enfim. Então, eu acho que entender muito sobre isso, até porque, pegando ali e-commerce especificamente, né, a gente tem os marketplaces, que são, de fato, imbatíveis. Né? Então, pegar ali Mercado Livre... O alcance dos caras são muito grandes, né, cara? Sim. O que eles realmente entregam para quem tá colocando o produto deles ali é muito surreal. Imbatível, né? Então, assim, recentemente o Mercado Livre até divulgou, né, um novo modelo de frete ali, não sei se chegou a ver, por R$19. Eu vi. Então, cara, você não tem como bater ali com o Mercado Livre, que tá com frete a R$19, com todos os produtos disponíveis no mundo, né? Então, o que eu vou fazer na minha loja própria, que meu frete é R$45, para o cliente ainda assim comprar de mim e não ir lá no Mercado Livre comprar, né? Então, e às vezes até enxergar se realmente não está faltando estar no Mercado Livre. Exato. Tipo, se os caras estão com R$19 de frete, você está pagando 45, será que não é... Às vezes é aí que fica o gargalo para você estudar a outra plataforma, né? Essa não está conseguindo me entregar, eu estou perdendo, será que não é o momento para eu... Para onde que eu vou, né? Exato. E avaliar isso, né? Pessoal, caminhando um pouco para o fim, queria que vocês voltassem um pouquinho no tempo. O João, nós vamos voltar lá em 2013. Tava vendendo roupa com a mãe e tal. Voltando lá no tempo, o que você diria pro João lá de trás? Boa pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Eu já, enfim... Vamos levar pra terapia amanhã. Já vou levar pra minha terapeuta amanhã para poder discutir a resposta que eu vou dar aqui agora, sem pensar assim muito. O que você aconselharia ele lá em 2013? Eu acho que não muda muito ali pra minha realidade. Eu sou uma pessoa muito persistente, então eu acho que a persistência eu acho que é muito latente, assim. Então eu não sou uma pessoa imediatista. Acho que a nossa geração é muito ansiosa, muito imediatista, que tudo para ontem, né? Então, eu sempre tive muita paciência de ver as coisas acontecerem, né? Então, hoje ali a gente tem alguns clientes que eu falo, cara, já tive o sonho de conversar com essa cliente, que só depois de 9 anos, inclusive até recentemente, né? A gente tem a oportunidade ali de conversar com marcas globais.
Eu falo, cara, demorou 9 anos para isso acontecer. Né? A gente quer muito pro agora, né? Mas a gente não entende que tem um amadurecimento da nossa marca para poder chegar nesse cliente. Então, pô, hoje olhar ali, tem um time de especialistas que vão olhar para diferentes frentes. Nossa, sempre tive o sonho de ter uma pessoa dedicada só para fazer LinkedIn Ads. Porra, isso demorou muito tempo para isso acontecer, então acho que é muito a questão da persistência. Né? Então, cara, persiste, insiste, trancos e barrancos vão ser consistentes. Né? Acho que a única coisa que é consistente são os trancos e barrancos. De resto, não tem muita previsibilidade, então assim, os problemas eles são sempre os mesmos, vão amadurecendo, né? Então acho que só tem as nuances, as diferenças de nuances de segmento. Sim. As dificuldades sempre vão ter, né? Eu respondo muito até olhando para Ribeirão Preto, né? Então, pô, lá a gente tem uma estrutura, aqui tem outra. Lá o nosso mercado tem uma percepção de empresa, aqui tem uma outra percepção. Então, pô, eu demorei 10 anos para ter uma percepção local lá, então, pô, acabei de começar aqui, né? Então, a questão acho que o persistir é que nos vai fazer chegar mais longe. Até um ponto sobre persistência seja persistente e não insistente. Insistente, às vezes, você acaba sendo, uma maneira mais chula, um pouquinho burro. Porque, às vezes, não é para ser e você tá ali insistindo. Agora, persistência, você... Seja num follow-up para um cliente, você pergunta hoje, você não vai perguntar amanhã de novo. Você pergunta daqui uma semana. A gente precisa da venda para amanhã. Mas respira. Vai ser no tempo certo, né? Então isso, na minha percepção, porque eu sou muito assim também. Persistente. E aí eu fui entendendo com o tempo que a insistência é ruim. E a persistência controladinha, um pouquinho de academia, uma terapia em dia, pô... Dá pra voar aqui, é isso. Sim. Exato. Ô Dani, e você lá atrás? Olha... Foi fazer comércio exterior. Pois é. Nada. Conselho você daria... Muito... Aqui, ó, vou até colocar um pouco mais de emoção. Porque daqui a pouco você tem que dar um conselho pro meu filho. Para um nenê aí. Que conselho você daria? Eu acho que é tentar enxergar de uma forma... Porque eu tenho muito de enxergar de uma forma muito ampla. Então, diminuir muito macro. Você sempre colocar em micro coisas que você precisa fazer. Então, por exemplo, eu vou construir uma casa. Eu preciso ter o teto, a parede e o chão. São só 3 coisas. Então, vamos fazer uma coisa de cada vez. Até te ajudar nesse exemplo você precisa construir uma casa, que é um macro, começa pelo projeto. Exato. Então, sempre divida tudo que você precisa fazer em microfunções, micro coisas, que você vai conseguir o resultado muito mais preciso, né? Preciso, claro, até para você saber onde você quer chegar. Então, eu quero ser uma agência de sucesso, ter um grande e-commerce, começa com ali. Vamos criar um pequeno site, vamos criar isso, vamos falar E vai controlando a ansiedade, né? Exato. Vai gerenciando a ansiedade, vai fazendo aos poucos, porque literalmente, a gente realmente é muita informação, então a gente tem a ânsia de crescimento. Até um dos nossos objetivos com o podcast é trazer essa visão. A gente já começou, a gente ainda não é os caras referências de mercado, mas se Deus quiser um dia vamos nos tornar, mas nós estamos no meio do caminho. Começa. E a gente no meio do caminho, qual que é a perspectiva que a gente tem? Porque daqui a pouco nós vamos começar a fazer uns papos filosóficos. Sim. Lá na frente nós vamos sentar e vai falar, não, porque a borboleta, ela chega na colmeia. Você sabe qual que é a função da borboleta? É mais ou menos isso. Então, enquanto a gente não está nessa pegada, nós estamos te dando um toque ou outro do que a gente já viveu, né? Se é certo ou errado, você vai olhar para a sua realidade e ver se aquilo encaixa para você. Pessoal, muito feliz, de coração, muito feliz pela vinda, só tenho a agradecer vocês, não só como pessoas, mas como também os nossos clientes. Eu acho que esse ano eu coloquei um propósito dentro da empresa da gente quebrar, eu não gosto de movimento de mercado, o movimento manada, então hoje o fato de vocês estarem aqui é até para a gente mostrar para as pessoas que nós estamos fazendo uma quebra de movimento de mercado, que é uma construtora a qual muitas das vezes as pessoas têm a objeção de que os clientes são brigados ou até mesmo tretados,
e não se conversam. Bom, nós estamos aqui gravando um podcast com os nossos clientes, tá bom? Então, fico muito feliz por isso. Eu acho que de certa maneira, isso ajuda a gente a dar um outro passo e mostrar para as pessoas na rede social o que dá para a gente fazer e para o nosso próximo cliente o que é para quem que ele tem que olhar. Deixar, né, tirar a tapa dos olhos dele, procurar uma agência adequada, procurar uma construtora adequada para buscar os resultados que ele almeja. É isso. Pensa no micro. E persistência. Exato. Nossa, eu vou até patentear essa. Rapaz. Dani, João, obrigado por confiar na gente, por ter construído essa nova sede, né? Obrigado por terem vindo. E acredito que a gente ainda vai ter alguns próximos capítulos rumo como é que fala? Ao Play Kids. Play Kids. Play Kids. Sim, o próximo vai ser o bebê conforto aqui, o bebê conforto ali. Moisés, esse é o próximo passo. Um Moisés aqui, alguns Moisés. Alguns ali. Ai, meu. Você acredita que eu peguei o carrinho? Eu fui fazer o teste em casa. Cara, não cabe no meu carro. E o meu carro já é sedã. E eu não... É isso aí. Vai ter que ter uma van. Gente, para você que quer construir e reformar, nós estamos à disposição, pois nós precisamos trocar de carro. Sim. Olha, mas a gente agradece, né? Muito legal. Igual a gente comentou que vocês fizeram parte de uma virada de chave muito importante. Sim. E o que foi mais legal não foi traumático, né? Sim. Então, animados para fazer novas obras. Foi muito legal. Então, obrigado pelo convite, sucesso aí para a Brat, sucesso pro podcast, voltar mais vezes. Aonde podemos encontrar vocês nas redes sociais, pô? Boa. O Diga-no eu acho gratuito para quem tiver interesse, é só acessar o bion.com.br. Nas redes sociais é @bion com 2 Es, de bi de abelha, bion marketing, e é isso. Então, recados finais para você que nos acompanhou até aqui. Siga os nossos clientes ali, Bion Marketing nas redes sociais, Bratiocast Instagram, Spotify, YouTube, se inscreve, dá like, compartilha pra caramba, isso daqui vai ser viral, hein? Isso daqui vai ser só sucesso. E nós estamos à disposição, tá, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Bye.